assistir agora, então, um pequeno teaser de 3 minutos desse filme. Vou chamar então a mesa com os realizadores da animação. Eu convido primeiro Maurício Squarisi, que é da organização da mostra e também realizador do filme. Ele vai conduzir um bate-papo, com os animadores que vão contar então um pouco do processo, com outras curiosidades. O Maurício ele é co-diretor do Núcleo de Cinema e Animação de Campinas, que foi criado em 1975. Ele escreveu, animou e dirigiu o longa-metragem Café, um Tempo de Prosa, que foi contemplado como o melhor roteiro de documentário, fez curadoria para vários festivais e participou do júri de vários festivais do Brasil e do exterior. Como já também Wilson Mazzaretti, que é desenhista, animador, diretor de animação, professor de animação, também fundador do Núcleo de Cinema e Animação de Campinas e realizou mais de 30 curtas-metragens e longa-metragem de animação História antes de uma História. Também a Rafaela Repaschi, que é graduanda em Artes Visuais da Unicamp, bolsista CNPq com pesquisa em Arte e Realidade Virtual e Neurociência, faz parte do grupo de pesquisa das Mind Unicamp. A Roberta Santana, que é formada em Artes Visuais pela Unicamp, durante a graduação fundou o Grupo Garrucha, desenvolvendo trabalhos de cenografia para diversos espetáculos de teatro e dança. Trabalhou em inúmeras oficinas de animação junto do Núcleo de Cinema e Animação de Campinas em várias cidades do Brasil. O Felipe Miranda, que é formado em licenciatura em Artes Visuais pela Unicamp, trabalha com animação desde 2011, quando se juntou ao núcleo para ministrar cursos e oficinas de animação. Atualmente é educador do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Campinas e mantém um blog sobre animação, O Animador Caipira.
Antônio Lucas Vega, que é oriundo do Núcleo de Animação de Cinema de Campinas, graduado em Sociologia, cinegrafista e realizador audiovisual, Super 8ista e professor. Realiza o Festival de Cinema Super 8 de Campinas e trabalha nos festivais Super 8 de São Paulo e Curitiba. Boa noite. A equipe TV Angelice, está fazendo a produção. Fico querendo para cá. Bom, gente, a ideia de a gente fazer esse filme, um filme autoral, né, e coletivo, né, e cada uma das pessoas, eu convidei essas animadoras e esses animadores, né, para formar essa equipe, e com a proposta de cada um escolher uma parte relacionada ao filme João da Mata, né, e cada um fazer livremente isso, né? Então, o filme está sendo feito assim, cada um está escolhendo a sua própria técnica de animação e também o seu roteiro, a sua narrativa. Então, eu vou pedir para cada uma das pessoas falarem sobre a parte que está fazendo, né? E depois a gente está à disposição de ouvir comentários ou perguntas de vocês também. Eu vou começar já falando, eu estou fazendo a parte da pianista que tocou na noite de estreia do João da Mata, né? Eu não encontrei nada disso, né? Talvez talvez alguém que esteja pesquisando alguma coisa tenha encontrado alguma coisa sobre as pianistas e os pianistas de cinema, né? Mas então eu fiz uma coisa de fantasia mesmo. Então aquela moça está se preparando, né? Essa cena que vocês viram, ela está se penteando, se perfumando, se maquiando, né? Aí ela atravessa a cidade e vai para o Cine Link e toca na apresentação do filme, né? Então eu estou animando em papel, como eu gosto de fazer, né? Desenhando. Ali na frente nós colocamos algumas artes, algumas sequências de animação que está à disposição de algumas partes do filme, vocês podem olhar ali e manipular também. E, bom, aí eu vou pedir para cada um falar da sua parte, acho que pode seguir essa linha aqui, né? Olha, eu sou isso, vocês me chamam de louco, na verdade, né? Mas eu fiz a parte do desenho mesmo, né? Então eu prefiro mais desenhar. Eu não pintei o filme, eu acho que eu vou só colocar um fundo, um cenário colorido, né? Acho que vai ficar mais elegante assim. E é um apanhado que eu assisti também o documentário do João da Mata que Marcos Carvalho fez, né? E eu desenhei, então tem uma paisagem do interior do estado, né? Então, e o que me impressionou foi a serpente, né? Que a cascavel que sai da bota. E o carro de boi, em vez de ser o boi, é a câmera que está lá em cima. Está muito desproporcional aquilo, talvez acerte um pouquinho, deixe menor um pouquinho a câmera, né? Mas enfim, foi isso. Então, eu sou a Rafaela e eu escolhi, durante uma das conversas que a gente teve, eu não sabia desse fato, mas João da Mata primeiro foi uma peça apresentada no Teatro São Carlos, e aí isso me chamou muita atenção, então eu queria retratar um pouco isso, da criação da peça por Aguilar Alves até a sua apresentação no teatro. Então, as minhas partes eu estou fazendo em aquarela, e aí, a partir desse contexto todo, eu busquei referências de Campinas na época. Então, eu estou focando bastante nos cenários e peguei várias referências de um site que tem muitas fotos de Campinas nesse período, e é isso. Bom, eu sou a Roberta e eu também assisti o documentário. Uma das coisas que me chamou a atenção foi o Ângelo Fortes, que foi o ator, né, que tanto fez o João da Mata na peça teatral quanto no cinema. E ele aparece no documentário comentando, né, como foi para ele participar
autor, né, inspirado no Ângelo Forte. Eu trago cenários que são inspirados no documentário, porque tem a casa, né, do Ângelo, lá ele já está casado, uma esposa, mas eu trago a referência dessa casa, então tem alguns elementos, né, que me lembram. E aí eu vou trazer um pouco desse processo dele, né, desse dilema. Eu pedi para o Maurício um roteiro, né, eu fiquei interessada, eu trabalhei muito com cenografia, então teatro para mim é uma coisa, né, que eu gosto muito. E aí, tendo contato com o roteiro, eu gostei, né, o roteiro amarelado, aquele roteiro antigo, eu falei assim, nossa, eu também quero trabalhar com alguma coisa do roteiro, né, quanto artes plásticas. E aí eu fui para o stop motion como técnica para trabalhar com o papel, para fazer uma brincadeira, né? Então o personagem fica lá na criação de um papel e todo o meu cenário, todo o meu enredo em cima do papel. Então o roteiro também é personagem, porque o meu personagem é feito com pedaços do roteiro. Eu trabalho com texturas de vários papéis e é isso. Bom, sou o Felipe. Eu vou ajudar a Roberta, né, vou ser assistente de animação dela. Essa parte é do stop motion, é uma parte que ela trabalha. E eu fiz a edição também do teaser, né? E aí acho que vale a pena um detalhe, eu coloquei essa música A Tristeza do Jeca, que é uma música que tocava na época, né, é um pouco mais antiga, de 1923, mas é uma música da época. E essa é uma interpretação do Yamamoto Costa, enfim, muito bonita, né? E não sei, né, de repente vai ter autoriza a gente a usar a música, mas a gente não tem autorização para usar essa música no filme. Então a ideia é que essa música seja uma inspiração, a gente vai convidar alguém para fazer a trilha, né? E a ideia é que seja uma inspiração e a partir dessa ideia, dessa música, se construa uma trilha própria para o filme. Bom, a minha parte eu ainda não fiz, mas eu sei que o inferno está cheio de boas ideias, mas a minha ideia é a seguinte: filmar em Super 8 as pessoas que estão fazendo, né? Então a ideia é filmar aqui no MIS, em stop motion, né? Uma câmera Super 8, daqui a pouco eu abro ela, e um rolinho de Super 8. E aí fazer um pouco a ligação de uma parte com a outra. Essa é a ideia. Até agora eu não fiz nada. O filme vai estrear no dia 8 de setembro, né, o dia que estreou o João da Mata. Vai passar junto com o longa-metragem feito pelo Ramiro. Ramiro, na verdade, é uma reencarnação de Amilcar Alves. Ele pegou a peça com Amilcar Alves e refilmou. E filmou em cima da peça, com atores, e eu não sei o que é, porque ele nunca me mostrou, mas ele já filmou tudo, ele está editando. Terminou, né? O Gabriel ficou de ver se tem agenda, né? Desse dia, né? Aí, se tiver agenda, a gente vai começar a trabalhar com essa hora. Se não tiver, vamos pensar em tudo local. Talvez até aqui nas salas aqui do MIS, né? E, bom, então o que eu ia comentar é isso, né? Que a Roberta pegou o texto original mesmo, né? Para trabalhar em cima dele, né? E a Rafaela está trabalhando com essa aquarela, né, que está bem bonita, que a gente está vendo ali. Eu gostei muito dessa montagem que o Felipe fez agora. Eu não sei até na hora de editar se a gente faz assim uma parte, a parte do alto, a parte da Roberta, depois a parte a gente vê a ordem, ou se pica tudo e faz essa montagem. Eu gostei de ver assim, né? Então, talvez o Felipe assuma a edição do filme também, a montagem, né? Pensar nisso também. Bom, basicamente é isso. A gente está trabalhando muito nas pranchetas agora, né? Animando, né? Eu já terminei quase terminei essa parte, deu 3 minutos, o Alch já terminou também, né? Porque tem muito mais além disso que a gente viu aqui, né? A gente pôs 30 segundos de cada um, mas cada um tem cerca de 3 minutos, né? E a Rafaela acho que já terminou também. Bom, mas a gente tem até setembro para ter tudo pronto. Então eu acho que já está chegando na fase da gente definir quem vai ser. A gente já tem umas opções de pessoas que podem fazer a trilha, né? Pessoas que trabalham com a gente, como vocês perceberam, são todos animadoras e animadores
formados no próprio núcleo, né? E tem essa ligação com o núcleo desde quando começaram na arte da animação, né? Todo o grupo aqui. Acho que o que mais está mais forte talvez o Lucas. Né? O Lucas acho que tinha 8 anos de idade quando você entrou no núcleo. Né? Então, o que dá satisfação de estar aqui presente é que o núcleo representa de 100 anos, 48 anos de existência. Então, o núcleo é quase na metade dos 100 anos, né? Mas o Lucas, ele era garotinho. Era bebezinho, né? Oi? O Lucas era bebezinho. 8 anos de idade, o Tomás era mais novo, tinha 6, alguma coisa, e o Diego, 10, sei lá. Então, isso tudo tem um significado muito importante, na verdade, né? Não é só o trabalho, né? Essa ligação com o trabalho que deixa a gente mais satisfeito, na verdade. Né? Então, não importa tanto o filme, não importa que nós estamos juntos trabalhando. Então, e com certeza vai sair uma coisa legal, espero que sim. Eu só queria pedir para vocês falarem a parte que fizeram, né? Talvez isso que foi legal também, se vocês quiserem comentar a importância de estar envolvido nisso, nesse trabalho coletivo, assim. Eu não sei se alguém ia falar alguma coisa, mas eu queria falar isso também, comentar isso. Quem quer começar? Eu acho que foi muito importante para mim esse convite, porque eu nunca tinha feito uma animação coletiva, então foi uma experiência nova. Foi durante a pandemia, então a gente só se conhecia pelo Meet, e eu só conheci o UOL porque ele era meu professor de animação no Unicamp, ainda é. Mas eu conheci pessoas incríveis, eu pude fazer parte do núcleo agora, conhecer o CTAB, enfim, foram várias conexões que eu pude fazer e que agora parece uma família para mim. Então eu fiquei muito feliz e muito empolgada com esse convite. Para mim também está sendo muito importante. Como a Rafa falou, né, foi no meio da pandemia, onde estava todo mundo, né, com o seu mundo, né, parte. O meu, em 2019, eu fui mãe, tive um bebê, então teve a pandemia junto e a animação ficou um pouco de lado. E o convite, quando eu disse sim, foi meio que um sim mesmo para, né, ter essa retomada, tanto, né, para eu voltar, né, para as artes e voltar, né, pós-pandemia aí para tudo. E é um prazer imenso, né, fazer, já fiz, como disseram, na fundação, eu fiz vários projetos, trabalhei de inúmeras maneiras junto com o núcleo, mas fazer parte, né, de uma animação, tanto com o Maurício quanto com o UOL, é muito significativo. São pessoas e personagens da minha vida que eu amo muito. O Felipe já é um sócio aí de longa data. E o Lucas também, né? Conheci por meio do UOL e do Maurício, pelo núcleo, é um querido de todos. E a Rafa é um presente, eu acho que é uma animadora que chegou para arrasar, tem muita coisa para trazer pra gente. O trabalho dela é lindo e estou muito feliz aí de participar. Bom, para mim é sempre um privilégio assim, trabalhar com um núcleo de cinema de animação de Campinas. Enfim, acho que é uma história muito bonita, né? Eu sempre agradeço muito o UOL e o Maurício por toda essa abertura, né, que eles dão para a gente de poder trabalhar com eles. Eu atualmente trabalho mais com educação, né? E eu acho que é também uma coisa que é muito importante no trabalho do núcleo. E uma coisa que eu acho bonita no trabalho do núcleo é esse olhar que, aliás, uma ideia que eu tive agora, talvez a gente poderia pensar em incluir algum trecho animado por algumas crianças, né? Porque eu acho que é uma coisa muito bonita no trabalho do núcleo, o ensino, né, de animação para crianças, mas um olhar para a infância e para as crianças que estão fazendo animação, não como um animador no futuro, daqui 10, 15, 20 anos, mas como animadores hoje, com o que eles estão fazendo, com o traço deles, né? Isso eu aprendi com o pessoal do núcleo, é o que eu levo nas coisas que eu ensino, enfim, no meu trabalho como educador. E eu acho que é isso, acho que esse horário é muito bonito e acho que tem que ser preservado, e em breve o núcleo vai fazer 50
60 anos, né? E que sejam, enfim, mais 50, por aí vai. Eu acho que a importância do núcleo de cinema de animação de Campinas extrapola um pouco até esses 48 anos, assim, extrapola a cidade de Campinas, né? É referência em vários lugares, até o pessoal de Mendoza, da Universidade de Mendoza tem vindo para cá, né? O UOL como referência, o Maurício como referência, e foi muito bom ter crescido num ambiente que é um outro tipo de educação, né? Você tem o seu traço, não existe não saber desenhar, você tem o seu traço e é o seu traço presente, não é como, é muito interessante essa posição de, não é o futuro animador, acho que no Animamundi tem oficina do futuro animador, sabe, aquele futuro que nunca chega, sabe, não, a criança está desenhando, é presente, é aquele momento. Então, essa é uma concepção educacional muito moderna, muito para frente, né, na verdade, de você estar no presente. É por isso que eu acho que tem tanto sucesso no sentido de realização, a apropriação da técnica de animação por qualquer povo, por exemplo, as oficinas indígenas, né, em comunidades indígenas. Então, eu acho que tem uma importância que vai crescendo. Eu acho que hoje eu vejo vocês como personagens, assim. Inclusive essa câmera que me acompanhou a vida toda foi uma doação feita para o núcleo. Depois eu falei pro Al, tô mexendo com Super 8 e tal. Ele falou assim, larga essa vida, meu filho. Aí ele falou assim, não, mas então toma. Era novinha, acho que era uma dentista que fez os desenhos, tá? E ela quebrou uma época, depois ela voltou a funcionar. E é a melhor câmera, assim, mais portátil, assim, para viagem. Ela é toda automática, né? Então, outra vez, quando ela quebrou, eu levei uma maior, e aí é muito mais pesada, tudo isso. Então, até nisso, tem uma outra coisa que eu acho que é interessante, dando aula de cinema, a gente faz uns brinquedos óticos, outroscópio, tudo isso, mas cada vez que a gente tem contato com isso, a gente entende melhor o fenômeno do cinema, né? A gente entende de outra maneira. Então, assim, você passa, repassa, ensina mais uma vez, e cada vez você parece que isso está interiorizado. Eu acho que de alguma forma a técnica da animação, seja stop motion, seja pixelação, desenho animado, de alguma forma ela está interiorizada, sabe? Então, entender a técnica, eu acho que é muito mais fácil da gente entender aqui do que numa câmera digital. Aqui você vê o filme, né? Aqui tem o compartilhamento do filme. Você entende, você vê os fotogramas, né? Essa daqui já está exposto, mas você vê os fotogramas, você vê as fotos, você entende, está mais próximo de entender. Não estou falando que o digital é ruim, não é isso, mas é um outro fenômeno, né? Que nos distancia de entender o fenômeno do cinema. Então você sabe que 18 fotos é 1 segundo no Super 8, então você sabe que distância é tempo, então você tem uma outra relação diferente até do VHS, né? Do sistema que você abre lá, você vê uma fita magnética. É a história que conta, fala assim, elas fazem assim, daí reproduz a imagem, mas você não entende da mesma maneira que você entende o mecanismo, né, que os irmãos Lumière fizeram, Thomas Edison e outras tantas pessoas para a gente chegar no que é o cinema hoje, né? Essa coisa, eu acho que é uma coisa interessante do núcleo também, o coletivo no sentido de você não precisa ser o autor, esse filme é meu, esse filme é de fulano, quem inventou o cinema foi fulano, isso serve para quem quer se apropriar das coisas, né? E essas coisas não tem propriedade, sabe? O desenho é muito mais livre, né? Você ter o seu traço e você não ter a reprodução de outro traço, né? Eu entendi qual que é a diferença entre você pintar dentro, né, daquele negócio da nossa época, era mimeógrafo, assim, na época de escola, né, que você tem que pintar dentro, não pode. O que pintava fora era o cara que sentava no fundo lá, era o revoltado, ele pintava para fora, ele não está dentro das normas. E até hoje eu vejo isso, sabe? Assim, agora não é mais pintar, agora é pôr palito.
estilo, o contorno. Não, deixa a pessoa fazer né? Uma vez o sobrinho fez um risco e falou assim, era de dia, um risco com lápis azul. Agora ficou de noite, passou um risco com lápis preto. Só isso. Né? Assim, publicitários pagam uma grana sentida para ter essas ideias. Né? Mas assim, acho que é possível desenvolver essa criatividade de uma maneira mais natural, independente do que você vai seguir como profissão. Você pode ser um engenheiro, mas esse lado criativo não precisa ser podado. Ele pode ser desenvolvido independente da sua atividade profissional. Acho que a gente teria seres humanos melhores. A gente vai fazendo as coisas e nem percebe, né, que aquilo lá está acontecendo. Mas que nem isso que o Felipe falou, que a gente vê mal. O menino não fala que vai ser animador quando crescer. Se já é animador, né? Tanto que nos créditos eles têm lá os autores do filme, né? A gente coloca lá roteiro, grafismo, animação e trilha sonora e coloca o nome das crianças todas que fizeram. E isso que o Lucas falou também do traço, a gente é uma coisa que é mais caro para a gente, é essa coisa da gente de identidade gráfica, né? Cada um tem a sua própria identidade gráfica. Né? Então, quando alguém vai desenhar, ele não tem que desenhar igual o Ziraldo, igual a Laerte, igual, enfim, tem que desenhar igual, sabe? Ramiro tem que desenhar igual Ramiro, Rebeca desenha igual Rebeca, Janice desenha igual Janice, né? E Ziraldo só é Ziraldo porque ele desenha Ziraldo. Ele não foi querer copiar Michelangelo, nada, ele fez Ziraldo a vida toda. A nossa luta atualmente é contra o celular. Né? Quando você vai dar uma oficina, então as crianças já estão com o celular, então tudo é do celular. Né? Qualquer referência gráfica está ali no celular. Então a gente pega assim, olha, usa o celular em casa, não aqui. Né? Mas é praticamente quase impossível. Né? É uma coisa que está muito impregnada nas crianças, em todo mundo, né? Todo mundo tem o celular. Mas basicamente quem acha que desenha bem é porque desenha igual do celular. Entendeu? O celular é muita referência. E é difícil falar, então, assim, manter a nossa posição. A gente mantém há 48 anos, na verdade. Né? Então, as provas estão todas aqui nessa mesa, nessa cadeira, na verdade, não estão na nossa mesa. Mas é uma questão muito importante, que você vê que a criança ela vai se deixando exercitar a capacidade de criar, né, por si só, entendeu? E é uma nossa luta, né? Mas eu, felizmente, foi citado aqui até na brincadeira, na dinâmica, o Bernardo Tara, ele foi meu professor, né? Então ele foi um grande professor, né? Eu tive três grandes professores na minha vida, então ele foi um deles, né? Eu fui até diretor do nosso Instituto de Arte, se não me engano, o qual me convidou para ir lá 2 vezes. Eu fui na primeira, não aceitei, mas na segunda resolvi. O professor Raul do Vale, que é vivo até hoje, né? E tinha um professor de ciências chamado Seu Cristo, né? Então eles assim mudaram a minha vida, porque eu era garoto, a gente fazia assim todas as experiências possíveis, né? Fazia a feira de ciências, explodia as coisas, era muito perigoso, né? Eles deixavam de fazer, não tinha nenhum problema, então me deu essa liberdade. E o Bernardo, assim, que era o mais mestre dos mestres, ele falou assim, o desenho, né? A arte tem que ser sentida e não explicada, né? Porque a gente queria entender um quadro, a exposição acadêmica é fácil, tudo lá. Mas um quadro abstrato é muito mais assim, interessante, porque uma que não é abstrato, né? Porque tá tudo é palpável, você consegue tocar num quadro abstrato. Mas ele diz muita coisa, que a arte, na verdade, é sensação, não é a própria arte, entendeu? É aquilo que você sente em relação a ela. Então isso eu acho que me deixou assim, me marcou, levei para o núcleo essa filosofia, quando a gente fundou o núcleo. Né? O núcleo foi fundado, assim, não querendo fundar um núcleo, era um grupo de crianças que queriam desenho animado. Depois que ficou um núcleo, aliás, esse nome era para ser encampado pela prefeitura de Campo Grande, acho que você sabe, era a história, né? Aí não foi, mas a gente continuou nossa vida, então a gente ficou sendo conhecido dessa outra forma. E até hoje que é assim, né? Então a gente voltando a dizer das provas que temos aqui, que são essas 4, né? Filhos do grupo, praticamente, né? Mas assim, a nossa ideologia, ela encontra assim, eu levei também para o Unicamp isso, né? Que lá não tinha outro professor,
que era assim, mais publicitária, o Sérgio Tastal. Então, ele queria fazer uma animação mais Disney, mais para aquele lado de lá. E a gente nunca, assim, admirou Disney, né? Então, sempre, pelo contrário, a gente combateu muito a questão Disney, porque Disney não fez desenho nada, ele fez uma indústria, um business, uma coisa grandiosa, né? A gente faz a nossa vidinha pequena, né? Então, eu acho que é mais importância isso. E isso, a gente consegue até passar por muitas crianças, né? Então, isso eu acho que é muito importante. Eu lembrei de uma vez que você estava contando, ó, que como estavam ensinando desenho animado, acho que era lá nos Estados Unidos, né? É um cara dando, como que anima um cara dando um soco na cara do outro, né? Essa é verdade. Então, eu achei muito curioso, né? Olha só como se ensina, né? E, geralmente, nas oficinas, como que uma pessoa anda, né? Em termos de conceito, né? Como você anima um soco na cara, é muito outra vibe, né? Outra coisa, mas eu acho que é isso. O núcleo tem. Como se anima, sei lá, uma árvore crescendo, o símbolo do núcleo é uma árvore, né? Como se anima alguém caminhando, como se anima, né, alguém fazendo um tipo de movimento. Então eu acho que é muito mais saudável, né, nesse sentido, né? E as viagens que a gente fez quando eu era criança, a gente foi lá no Animatom, que era no Parque Lage, lá no Rio de Janeiro, e aí eu fui com o Maurício, eu era criança, aí eu fui com o Maurício de ônibus para lá. Então assim, essas coisas ficam mesmo como uma família mesmo, porque fica preso na infância. Eu queria aproveitar aqui que o grupo está reunindo para dizer que a ideia é fazer o Super 8 revelar e fazer interferência na película, né? Riscar a película, tudo isso, e depois a gente telecinar, né? Eu topo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Após a O movimento da arte moderna, comemorado ano passado, né, 22, né? Pouco. Eu gostaria de saber de cada um dos amigos aí, se em algum momento da criação que vocês fizeram, né, nesse recorte que vocês fizeram nesse momento realizador de vocês, veio alguma coisa da inspiração da arte moderna do ano passado, que passou, mas que passa, mas fica em nós, quer dizer, talvez naquele inconsciente. Então, essa questão da Semana de Arte 22, na verdade, ela não chegou a influenciar os animadores, né? A gente sempre teve uma escola americana de animadores, então, que não tinha nada a ver com a animação independente que a gente fez depois, né? Então, a gente foi influenciado por outros animadores que eram mais vivos, vamos dizer assim, né? Então, eu nunca imaginei me fazendo um bonequinho falando, uma coisa assim, os estereótipos da animação tradicional americana, né? E os animadores posteriores que se formaram em São Paulo, a maior parte pelo menos, né? Eles não tinham esse conhecimento dessa Semana de Arte 22, por incrível que pareça. Um ou outro pode ser que sim, mas assim, no geral, eles aprendiam nos estúdios mesmo. Não era assim, não tinha uma escola de animação. Então, e a Semana de Arte 22 passava longe disso, né? A gente sabe, por conhecer nada, né? Não esperando nada disso, né? Mas essa não atingiu os animadores, que até hoje, né, é difícil você ver que o Brasil, assim, no geralzão, na população, né, essa arte, essa semana não chegou ainda, né? Ela não foi assim, ela foi super importante como movimento artístico em todas as áreas que estavam presentes ali em 22. A gente é muito próximo do Flávio Carvalho, né? Eu, inclusive, cheguei a conhecer pessoalmente nessa época da fundação do núcleo, né? Eu moro em Valinhos, ele tinha uma casa lá, e de vez em quando ia buscar um jornal perto do nosso ateliê, uma DKV, que ele tinha, e depois o outro, que eu não sabia, me convidava para entrar no nosso estúdio para poder ver não era desenho animado ainda, né? Mas assim, eu não tive assim, eu só me baseei mesmo no documentário
trabalho do Márcio para ver, para fazer. Então, eu acho, talvez inconscientemente, eu pelo menos, talvez inconscientemente, de estar sempre estudando os artistas da Semana de Arte Moderna de 22, né? Eu gosto muito de Cavalcante, né? Flávio de Carvalho, né? Até porque eu moro em Valinhos também e trabalho na Acesa, na Fazenda Capoava, onde tem a casa do Flávio de Carvalho, né? Então, estou o tempo inteiro. Agora, nesse momento, não está tendo, porque eles não estão com recurso lá, né? Mas, então, eu acho que a gente acaba tendo essa influência, assim, né? Mas, falando um pouquinho assim, de influência, de tanto a gente dar entrevista, coisa assim, perguntar quando você começou a animação, quando eu acho que eu acabei descobrindo, assim. Eu acho que foi quando eu assisti em 1976. Disney tinha feito Fantasia, né? O filme onde Disney conseguiu ser mais moderno possível, né? Mas aí Bruno Bozzetto vem e acaba com isso, porque Bruno Bozzetto faz Allegro non troppo, que foi traduzido como música e fantasia aqui, e Bruno Bozzetto arrasa, sabe? Aquilo ali que é a música na animação, né? E eu assisti esse filme no Teatro Castroneves, né? Enforquei uma aula e fui no cinema e assisti. Quando eu vi aquilo ali, né? Quando eu vi a animação do Bruno Bozzetto, eu falei, não, é isso que tem que fazer, a animação não é aquilo que eu via, né? É isso aí, né, que esse italiano faz, com esse humor italiano, com esse traço, né, com um jeito de interpretar as músicas clássicas, né, que o Bruno Bozzetto faz ali. E aí, logo em seguida, eu vi uma mostra de Norma McLaren, que o Walt tinha promovido no Sesc Campinas, né? Depois uma mostra de filmes canadenses, de animação, todos filmes contemporâneos, de várias escolas, né? Então não tinha nada a ver com aquela animação que a gente via na televisão, né? De Hanna-Barbera, de Disney. Então eu acho que a gente acaba tendo essas influências, assim. Não sei se os colegas querem falar das suas influências também. Eu acho que quando eu entrei na faculdade, eu não pensava em fazer animação, porque toda a minha influência, desde que eu me conhecia por gente, eram coisas imensas, tipo 3D, Disney, uma coisa grandiosa, que eu achava que eu não ia conseguir fazer, ou não sozinha. Então, eu acho que minha grande influência a partir desse período foi o UOL mesmo, porque ele mostrou pra gente nas aulas as animações independentes, a animação dele, animações que pareciam mais próximas do meu traço naquele momento. E eu aprendi realmente, que nem os meninos falaram aqui, que o meu traço é válido, sabe? Eu posso fazer uma obra de arte com o que eu sei e criar algo pra mim e para o outro que sem julgamento, assim. Então, a partir daí eu comecei a criar com essas referências novas e abrir um pouco meu leque e minha consciência, assim, para basicamente o que é arte, o que é animação. E eu agradeço muito isso. Eu também, minha fala talvez seja bem parecida com a da Rafa. Fui conhecendo o trabalho primeiro do UOL, né? Foi meu professor também lá na faculdade. E essa valorização, né? Seja do traço, do seu traço, da sua criação, do seu processo e da sua verdade, né? Eu lembro que eu sempre fui assim, para você buscar coisas que façam sentido para você, para aquilo que você sente. E é sempre assim, quando você faz assim, que você toca o outro, né? Que o outro também vai se identificar com aquilo que você está sentindo e conseguindo expressar ali nas ideias, né? E isso também te torna muito presente, né? Para você fazer animação, você tem que estar presente no seu dia a dia, né? Você tem que estar presente nas coisas que acontecem à sua volta, né? E isso é uma coisa que eu também aprendi muito, aí convivendo com os dois, né? Nas oficinas que fazia também, tem bastante aula com as crianças, convivendo com criança a gente volta, né, a estar presente, porque a criança está aí descobrindo o mundo, né, o tempo todo, e a gente acaba crescendo e às vezes, né, se perde com os afazeres. E então uma coisa que eu tenho para mim, que
que eu tento fazer, né, nas ideias que eu crio e tento animar, é trazer o máximo, né, de verdade para aquilo que, né, eu estou tentando contar. E tanto que o que eu me envolvi, né, o Maurício e o Mol, eles trouxeram muita liberdade para a gente, né, não foi? E foi muito orgânico, né? Não se repete, acho que, né, pode ter uma outra semelhança, principalmente o cenário, né, que a gente está falando do mesmo tempo, né, que é 1920, ali, 1923, mas foi muito sutil, assim, ninguém teve que negociar com ninguém, não, deixa eu fazer aquilo ali, deixa eu fazer isso aqui, porque cada um se apropriou, né, de coisas, de muitas informações, né, e a gente conseguiu pegar aquilo que fez sentido. Aí, né, talvez a gente tenha aí da Semana Moderna essa coisa de pegar, né, fazer um mexido aqui dentro e devolver. E é isso, eu estou muito feliz em participar e tenho certeza que vocês vão curtir aí o resultado. Eu acho que a minha maior inspiração, e é até engraçado falar isso, é a própria produção do núcleo, né? Eu acho que o engraçado de um grupo que está há tanto tempo produzindo é que você acaba se retroalimentando, né? E principalmente, enfim, os filmes lá do começo do núcleo, né? Os filmes do Aldo, Maurício, a Moda da Pinga, agora fugiu da cabeça. Mas o que eu acho que o núcleo, principalmente esses filmes do começo, depois eu acho que até é legal quem quiser pesquisar, enfim, dar uma olhada nesses filmes, eles têm uma estética que para mim é muito caipira, né? Isso é uma coisa que eu defendo, então talvez aí dê para traçar um paralelo com a Semana de 22. Que eu acho que o cinema brasileiro em Campinas tem que abraçar essa coisa do caipira, né? Apesar de hoje a cidade já não ser mais tão caipira, eu acho que a produção do núcleo tem isso, né? De você uma produção mais lenta, uma coisa mais reflexiva, que se opõe à produção industrial em escala, né? Então, é um pouco o que me inspira são essas coisas. Bom, eu não saberia te responder quais são exatamente as minhas influências. Eu acho que isso é bem difícil, né? Só se a gente separar. Mas eu escolho responder para você porque é uma pergunta política também. Eu escolho responder para você politicamente também, que eu acho que essa é uma postura política diante de um sistema, de um ver a educação de uma certa maneira, de um ver uma indústria que ela não respeita a outra cultura, ela quer se impor em cima de outra cultura. Então, como fazer com que a gente se reconheça? Eu acho que politicamente a gente está numa fase em que a gente está se reconhecendo. Nas audiências públicas para a implantação da Lei Paulo Gustavo, a gente tem visto que assim, tem muitas demandas diferentes, mas eu acho que uma coisa importante é que a gente faça filmes para a gente se ver, que a gente faça filme para a gente se reconhecer, para a gente, se a gente vai levar o nome de Campinas para o Festival de Berlim, que, me desculpe, eu nunca participei do Festival de Berlim, mas dos 20 mil filmes para selecionar, ou seja, uma coisa totalmente insana. Tem um prédio maior do que do festival do lado, que é para negociação de filmes. Então toda essa coisa do mercado, eu sempre tive um certo receio. E eu acho que é uma postura política diante da vida mesmo, assim, no sentido de a gente está nessa fase em que a gente tem que se reconhecer. Se não faz sentido, como a Roberta falou muito bem, se não faz sentido o que eu estou fazendo para o outro, e a verdade não só no que a gente está fazendo em termos de desenho animado, mas a verdade na vida mesmo, na sinceridade com a gente mesmo, né? Então, se não faz sentido eu fazer isso, não faz sentido para o outro, né? Ou seja, essa coisa do que é arte e o que não é arte serve para o mercado de arte. Esse desenho que eu acho horrível vale 100 mil dólares. Vale para o mercado, mas ele não vale para a educação. Na educação tem um conceito de você experimentar junto à arte.
E não falar isso é arte, isso não é arte, porque isso você vai estar sendo autoritário, né? Então é um outro conceito. Então a gente está num movimento, eu acredito que não só aqui, mas né, muito mais amplo. A gente está num movimento de se conhecer e se reconhecer, né, como identidade. Essa questão do caipira, o que é caipira? Quando ele falou que a gente já é cidade grande, eu lembro do trânsito que tem aqui. Eu acho maravilhoso, porque isso é a pujança, né? Eu falo assim, não, aqui a gente tem trânsito, olha o trânsito aqui, a gente combina todo mundo de vir no mesmo horário para fazer trânsito, porque a gente é cidade grande. Mas essa coisa, eu lembro de cinegrafista da TV Câmara, um vereador falou para o outro assim, nossa, quando você está arrumado, você vai ligar para São Paulo? Então assim, a gente tira sarro da nossa própria caipirice, sabe? Assim, qual é o problema? Eu sou caipira mesmo e qual é o problema? Então eu acho que é esse reconhecimento, né? E eu acho que o legal é que o caipira pode tirar sarro do caipira, quem não é caipira não. Eu acho que assim, eu acho que é esse movimento político de se reconhecer o que faz sentido. Eu não sei o que faz sentido dentro da semana de 22, o que faz, o que não faz sentido dentro do que eu faço. Não saberia separar isso, mas eu diria isso. Existia uma animadora chamada alemã, chamada Lotte Heiniger. Ela, assim, uma grande animadora, ela conseguiu, foi a mais sensível que pode imaginar em termos de animação. Ela é alemã, logicamente, morava em frente ao museu chinês lá de Berlim, e ela tinha influência do teatro de som da Chile. Depois ela fez um teatro de som. Não sei se vocês conhecem essa animadora, vale a pena conhecer a trabalho dela. Mas ela assim tinha, o marido dela era o Walter Gutmann, que era, assim, era uma elite de Berlim que tinha vindo da Bauhaus, aquela escola famosa de arquitetura, né? Então você vê que é uma coisa parecida com a Semana de Arte de 22, uma coisa que a gente pode estipular uma certa ligação com essa história, né? E foi uma grande animadora e fez grandes filmes, né? E não tinha nada a ver com isso. Então era exatamente isso. Então é com essas pessoas que a gente recebeu a influência do nosso trabalho. Você vê que o trabalho dela é super delicado, é uma coisa que vale a pena muito ver. Né? Só queria contar uma historinha bem pequenininha, a questão do traço, da ideia, de coisa assim. Eu acho que eu estava, não sei, falando com os parentes, né? Eu mostrei o trabalho, eles não gostaram, né? Eu disse, cara, não está fazendo nada. Assim, comecei a operar um projetor de 16 milímetros, né? Não sei se foi na Itália, acho que foi assim. Eles não gostaram, trouxeram o nariz, né, para mim, né, que eu achava que ele não desenhava. Bom, também, assim, eu não sei desenhar, porque eu desenhava da maneira que eles queriam que eu desenhasse. Né? Eu faço o meu traço, assim, e nesse dia eu falei, olha, Beethoven também foi surdo e compôs a nona sinfonia completamente surdo. O Aleijadinho era aleijado e conseguiu esculpir tantas maravilhosas estátuas. Né? Então, por que um animador tem que saber desenhar? É uma coisa assim, vale a pena pensar um pouquinho, né? 9h05 agora, para 9h10. A gente já tem um amigo que está inscrito. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Temos mais alguém? Quer se inscrever? Então vamos passar para o amigo. E aí só peço que talvez reduzir um pouquinho as respostas para a gente não prolongar muito tempo do horário do museu. Na verdade, eu queria fazer um registro. A gente tem aqui também a reencarnação do Tomás Túlio, que é o fotógrafo do João da Mata, que é o Jean Marcelo Camargo, convenientemente também o dono da câmera, como o Tomás Túlio era. E talvez respondendo um pouco a questão da arte moderna, talvez já fazendo também uma divulgação do filme, né, que vai estrear sexta, sobre o Tomás Túlio e tudo. O Tomás Túlio aprendeu o ofício dele na produtora do Menotti Teopitia. Ele trabalhou na produtora Independência, lá em São Paulo, né? E depois ele voltou para Campinas. Então, tem uma relação direta aí, né? Com o Menotti Teopitia, que é da Semana de Arte Moderna. Mas é só um registro. Queria só agradecer a todas vocês, a todos vocês, e a equipe aqui do museu, né? E a CETAV, para uns, CTV para outros.
convidados muito especiais que estarão aqui presentes. E também às 5 horas a gente vai ter um debate, então, com o tema A Futuro para Além da Nossa Vocação Cinematográfica. É isso, gente. Espero que vocês participem, espero que tenha sido uma noite proveitosa para vocês, como foi para mim. Foi muito divertida também, nossa emaranhada